Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o cardiologista e presidente do Hospital Francisca Mendes, Dr. Marcos Grangeiro. Curta os nossos vídeos no YouTube, inscreva-se no nosso canal e visite nosso site, istoemanaus.com.br. Todas as semanas vocês terão em primeira mão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, o nosso SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 12h30, sempre em boas companhias e sempre com um assunto bastante palpitante. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista e presidente do Hospital Francisca Mendes. Hoje o nosso assunto vai ser coração e gestão. Quer melhor prato do que esse? Não tem, né? E lembro para vocês que nós estamos no Churrasco da Vila. Se você não conhece, tá perdendo, hein? Aqui tem uma costela de chão, ó, sábado e domingo, magnífico. Sem falar num lugar aconchegante, um lugar que você vai estar ecologicamente correto. Por quê? Porque você está no meio das plantas, você está num ambiente gostoso, prazeroso. Por quê? Aqui não tem ar-condicionado, a gente está num ventilador, mas proposital, porque a gente quer sentir a natureza, a gente quer sentir o calor da natureza, que isso é importante. Você tem uma boa comida, você tem um bom petisco e um chopp gelado que não faz mal para ninguém, sem falar em uma carta de vinhos também que tem no Churrasco da Vila. Então, doutor, 6 meses de gestão diante do Hospital Francisca Mendes. Que análise, que balanço o senhor faz? Bem, eu estou experimentando gestão. Eu costumo dizer que a gestão para mim é um prazer estar à frente da gestão, porque você consegue ajudar muita gente. É um ambiente que eu inicio, tenho conseguido atender muitas pessoas e tentado, através de alguns projetos, aumentar essa assistência. Eu venho da assistência, eu sou médico, cardiologista, intervencionista, então eu venho da assistência, sei quais são as dificuldades lá na ponta. Então, quando os colegas me acionam ou me ligam ou entram em contato comigo na direção do hospital, eu sei qual é a dificuldade, os gargalos que eles encontram, né? O Hospital Francisca Mendes é um hospital, para contextualizar, é o único hospital de assistência cardiovascular no Amazonas com a coordenação, ou melhor, com o credenciamento pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, certo? Então, ele é o único hospital no Amazonas e um dos poucos hospitais na região norte com esse credenciamento, assistência de alta complexidade cardiovascular. Para vocês entenderem mais ou menos como é que é isso, a assistência cardiovascular envolve cirurgia cardíaca adulto e pediátrica, envolve neuroradiologia, intervenção, neurointervenção endovascular, cirurgia vascular, cirurgia endovascular, cirurgia minimamente invasiva, hemodinâmica e cardiologia intervencionista, seja no adulto, seja na criança. Então são várias e várias facetas da assistência cardiovascular que só são realizadas no Hospital Francisca Mendes no contexto do SUS, do Sistema Único de Saúde. Doutor, como é que fica então, por exemplo, a pessoa só é atendido lá via SUS? Exato. Ele não tem outro convênio, se ele quiser um atendimento particular, ele também não tem? Ele não pode ser atendido via particular no Francisca Mendes. É um hospital voltado para o Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde tem as suas premissas de atendimento, né? E nessa sua gestão, o senhor encontrou mais problemas, mais soluções, ou menos problemas e mais soluções? Edson, sempre haverá, ainda que nós tivéssemos no Hospital Francisca Mendes a capacidade dobrada, ou triplicada, ou quintuplicada, sempre nós teríamos uma dificuldade de atender a demanda, que a demanda é imensa, a demanda é enorme.
A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo inteiro. No Amazonas não é diferente. No contexto do ecocardiograma, nós temos uma fila que dura 2 anos para o paciente fazer um exame. Então, o meu projeto e a minha opinião em relação a isso, para reduzir essa fila, é a gente utilizar as máquinas que são excelentes. Este ano, por exemplo, nós recebemos uma máquina absolutamente nova e das mais modernas de ecocardiograma, comprada pela Secretaria de Saúde. É uma máquina top, mas a gente precisa de RH, a gente precisa de recursos humanos. E os recursos humanos precisam ser contratualizados. Ou seja, a minha sugestão, e isso já foi enviado e já está caminhando dentro da Secretaria, nos seus órgãos, é que se contrate uma pessoa jurídica ou pessoa física, mas que se contrate, dada a necessidade, que é uma necessidade urgente, para que a gente utilize as máquinas nos horários em que ela não está sendo utilizada. Por exemplo, de 18 às 22 horas. Então, essas máquinas serão utilizadas e eu creio que a gente não vai resolver, mas eu disse a você, talvez a gente amenize muito essa espera de gente que está fazendo. Outro projeto, a realização de mutirão de cateterismo cardíaco. Há mais de 700 pacientes. Quando eu digo pacientes, imagine que há famílias que estão aguardando com certo desespero para a realização de um cateterismo cardíaco. Eu imagino qual é a dor e a angústia de um familiar quando tem um paciente aguardando um cateterismo no seio da família. 700 famílias, não são 700 pacientes, eu digo que são 700 famílias angustiadas para a realização do cateterismo. O mutirão do cateterismo envolve também a realização de procedimentos no horário estendido, sábado, domingo, feriado. A gente precisa e a gente tem uma capacidade instalada para isso. O que a gente precisa é contratação de RH, recursos humanos. Para que esse recurso humano seja contratado, eu encaminhei também um projeto para a Secretaria e isso está sendo analisado e avaliado e eu creio que a gente vai ter uma boa resposta da Secretaria em relação a isso. Eu sempre digo o seguinte, nós temos no Francisca Mendes uma capacidade instalada muito boa. Precisamos sim renovar os equipamentos, muitos deles já estão com uma capacidade reduzida, muitos deles já são desde a origem, inauguração do hospital. O hospital inaugurou em 1999, imagina isso, tem 22 anos o hospital. Então muitos desses equipamentos são desde essa época. E nós precisamos, muitas vezes, renovar esses equipamentos. Quando eu falo de RH, de recursos humanos, de pessoal, eu não quero dizer que os recursos humanos que hoje o hospital detém sejam insuficientes ou sejam incapazes. Pelo contrário, eu sempre digo que o Hospital Francisca Mendes é um hospital que tem alma. Por quê? Porque um hospital, ele não precisa ser bonito, não precisa ser um prédio vistoso, não precisa ser um prédio moderno, não precisa ter equipamentos caríssimos, ele pode até ter essas coisas, mas se ele não tiver profissionais de excelência, se ele não tiver profissionais capacitados, gabaritados, e se ele não tiver principalmente profissionais com vínculo afetivo com o hospital, nós não teremos um hospital com alma. E o Francisca Mendes é um hospital com alma. Há diversas pessoas de diversas especialidades que têm vínculo afetivo com o hospital e podem dar a você o melhor serviço, a melhor assistência que você pode receber. Esses projetos em relação à realização de ecocardiograma, do próprio cateterismo em horário estendido, no mutirão de cateterismo, eu creio que a gente consiga zerar essa fila em 4 a 5 meses, pelo menos a fila do cateterismo cardíaco, se a gente conseguir estipular esse projeto de mutirão de cateterismo, a gente consegue zerar isso daí. Agora, há vários outros projetos. Tem a questão da cirurgia, da gente aumentar a quantidade de cirurgias cardíacas, tem a questão na vascular, tem a questão na pediatria, a gente melhorar a atenção na pediatria desses pacientes pequenos que são operados. Nós já operamos hoje neonatos, recém-nascidos. O Hospital Francisca Mendes já realiza essas cirurgias. Isso é um diferencial.
A equipe de pediatria, de cardiopediatria do hospital é uma equipe diferente. Então, a gente faz procedimentos aqui que pouquíssimos hospitais no Brasil fazem. Então, esses projetos que eu estou enumerando para você são projetos importantíssimos. Um deles, que é um projeto que arde o meu coração, eu vou dizer a você, é o projeto do tratamento do infarto agudo do miocárdio. É a implementação da linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio. É um projeto que arde no meu coração. Na verdade, o tratamento, a instituição da linha de cuidado no tratamento do infarto agudo do miocárdio consiste, então, não só na criação de um fluxo em um hospital, mas de um fluxo em uma rede total. Ou seja, vamos dizer que o paciente entre lá no 28 de agosto e ele entre com uma dor no peito, supostamente um infarto, ele precisa fazer um eletro em até 5 minutos. E esse eletro precisa ser avaliado pelo cardiologista e após ser avaliado pelo cardiologista, ele precisa ser, se considerando que ele seja diagnosticado com infarto agudo, ele precisa ser encaminhado a um hospital que faça o tratamento correto, precoce e o mais rápido possível. É o que a gente chama de angioplastia primária. Essa angioplastia primária, ela é infinitamente superior ao tratamento padrão, ou melhor, ao tratamento usual, que é o uso do trombolítico, o uso da medicação para dissolver o trombo, o coágulo que entope a artéria no momento do infarto. Quando a gente faz uma angioplastia primária, a gente, além de tirar o trombo, além de aprisionar esse trombo, a gente trata também a placa subjacente. Mas por que esse projeto é importante? Porque ao invés do paciente infartado ficar um dia, 3, 5, uma semana, 2, 3 semanas aguardando para fazer um cateterismo diagnóstico, para saber qual foi a artéria que obstruiu e para identificar qual é o melhor tratamento, ele vai fazer esse tratamento de imediato. Quando ele faz esse tratamento de imediato, a alta dele também é precoce. Isso é um processo não invasivo, é? É um processo invasivo. É um procedimento invasivo chamado cateterismo cardíaco. Após o cateterismo diagnóstico, ele faz a angioplastia primária. Feito isso, ele vai ficar 3, 4, 5 dias, no mais tardar, no hospital. Ao invés de ficar um mês, 3 semanas, aguardando o cateterismo. Além da gente dar o melhor tratamento, devolver esse paciente para a sua família, para o seu emprego, para a sociedade, a gente ainda deixa leitos livres para outros pacientes que podem precisar por outras patologias. Então, isso é um projeto essencial que tem uma importância extrema para a nossa cidade e para o nosso estado. Sem falar com nada como estar em casa, né? Porque você está num hospital e está na sua cama, lá gostoso e tal, no aconchego da sua família, a recuperação é até muito maior. Com certeza, com certeza. Doutor, agora é um assunto também que a gente ouve muito e as pessoas questionam muito a gente no dia a dia. Extrasístole. Muita gente, alguns profissionais falam que isso não é coisa para se tomar muita preocupação, não é de ficar muito preocupado, porque é uma coisa muito comum na vida do ser humano hoje, principalmente nos homens. Mas eu queria que o senhor falasse o que é, na verdade, na realidade, o que é extrasístole? Em extrasístole, o próprio nome já diz assim, é um batimento extra, é uma sístole extra. Provavelmente, quando o paciente se queixa, quando ele está incomodado com esses batimentos extras, é porque existe uma arritmia, né? Essa arritmia ela pode ter caráter benigno ou pode ser algo que seja pior, que tenha uma característica mais marcante. Ele precisa fazer um exame, primeiro um eletrocardiograma simples, para fazer uma avaliação do seu ritmo, para fazer uma avaliação de qual é a tendência que ele tem, e ele precisa também, por vezes, fazer um Holter, fazer um teste ergométrico, e a gente assim identificar se essa arritmia é uma arritmia benigna, ou se essa arritmia pode ter alguma característica mais grave e ele se preocupar, se preocupar mais, né? O investimento na saúde pública precisa melhorar. A gente precisa aumentar a destinação de recurso
no Sistema Único de Saúde, seja através de fomento, seja através da realização da prática de atividade física que previne a doença cardiovascular. Recentemente, a Libs Farmacêutica trouxe uma iniciativa muito louvável nesse Setembro Vermelho que passou, e no dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, ela lançou a campanha que terminou agora no dia 9 de outubro, para cada quilômetro percorrido fosse transformado em R$1 de doação para 4 hospitais no Brasil. E um dos hospitais agraciados foi o Hospital Francisca Mendes, né? Então, essa campanha ela tomou as ruas, muitas pessoas aderiram, baixaram o aplicativo, computaram os seus quilômetros percorridos, seja de bicicleta, seja de corrida, seja de caminhada, e esses recursos vão ser destinados a esses hospitais. Então, são coisas assim, inclusive da iniciativa privada, que precisam ser realizadas para que a gente possa melhorar a prevenção cardiovascular, para que a gente possa melhorar a atenção às doenças cardiovasculares. São as doenças que mais matam no mundo e a gente precisa de uma atenção especializada e fiel. Doutor, eu queria encerrar com um assunto bastante também importante. O senhor, como atleta, como é que o senhor viu a chegada da pandemia, onde os próprios profissionais, os cardiologistas, recomendam que você fique em casa, que você não se exponha, enfim. E a sua atividade física foi reduziu. Reduziu não, eu diria que foi até a zero em muitos casos. Verdade. Olha, a gente, no contexto da pandemia, ninguém pode dizer que sabe tudo e nem pode se arvorar de ser um extremo conhecedor desse vírus. É um vírus novo que a gente foi aprendendo no decurso da pandemia. Aliás, o mundo todo, né? O mundo todo, com certeza. Então, essa questão de falar assim, fique em casa ou você pode sair, é uma questão muito polêmica, mas o que a gente sabe hoje é que você pode realizar atividade física sim. E se essa atividade física é ao ar livre, você pode ter convicção de que a atividade física daquelas pessoas que são treinadas, aquelas pessoas que têm uma capacidade pulmonar melhor, são as pessoas que menos evoluem com as formas graves da doença cardiovascular. Ah, mas eu conheço um atleta que morreu. Sim, todos nós vamos citar casos pinçados de atletas que faleceram, de pessoas que fazem atividade física e que evoluíram mal. Mas se a gente colocar isso numa questão matemática, a gente vai perceber que as pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade, as pessoas que fumam, as pessoas que têm doença pulmonar, as pessoas que têm doença cardiovascular, estas pessoas foram as mais afetadas pela Covid-19 no contexto da doença da forma mais grave e com o contexto do óbito também. Este é o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista, presidente do Hospital Francisca Mendes. Nos encontramos então no próximo sábado, às 12h30, na sua TV Norte Amazonas, no SBT Manaus. Também em todas as redes sociais você encontra o nosso Isto é Manaus. Até lá!